Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para ajudar vocês a compreender um pouquinho sobre a história da formação dos Estados Unidos da América. Professor Márcio Alves, de História. Bem, como é que se deu essa formação? Ok? Na América, né, a nossa América, o nosso continente, foi descoberto por Cristóvão Colombo no dia 12 de outubro de 1492. Cristóvão chegava à Ilha Dominicana, que ele deu o nome de Ilha Dominicana porque ele chegou aqui no domingo. Então, a partir desse descobrimento, desse achado pelos europeus, eles começaram a explorar o continente. E os Estados Unidos, depois de um certo tempo, foi dominado e foi, assim, colonizado pelos ingleses. Como é que se deu isso? É isso que nós vamos estudar nessa aula de hoje, ok? A partir do século XVII, foram fundadas 13 colônias inglesas na costa leste. A partir do século XVIII, diversos movimentos de contestação aos domínios coloniais deram início ao processo de independência desse continente americano, inspirados principalmente pelos ideais iluministas, como liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, a América, né, os Estados Unidos da América, ele foi formado por 13 colônias inglesas. E claro que chegou um momento que esses colonos queriam se formar um país, queriam ter a sua liberdade em relação aos ingleses. E aí, como é que era feito, como é que era dividido e organizado essas colônias? As colônias inglesas eram diferentes entre si, principalmente em relação a uma questão econômica. Nas que formavam do norte e do centro das 13 colônias, região também chamada de Nova Inglaterra. Então, cada região tinha suas particularidades, né? Seu tipo de produção, seu tipo de escravidão, seu tipo de organização. Né? Como é que era o tipo de mão de obra na região da Nova Inglaterra? Era familiar, né? Pequenas propriedades, né? E existia um sistema de servidão temporária, realizada por imigrantes ingleses que não conseguiam pagar os custos de viagem. Já nas colônias do Sul, eram caracterizados por apresentar um clima subtropical, mais quente, extensa área ao solo fértil. Né? Como é que era o sistema lá? Era o sistema de plantation. Então, como é que funciona? Produziam um único tipo, né, de matéria-prima para exportação. E tinham a mão de obra escrava. Então, a quantidade de escravos no sul era muito maior. Sistema de monocultura, né? Principais produtos estavam tabaco, o arroz, o algodão, né? E a principal mão de obra é a mão de obra escrava de origem africana, ok? Então eles faziam um sistema, né, no século XVII, foi estabelecido um sistema de comércio chamado comércio triangular, que envolvia trocas entre 13 colônias. Então eles se relacionavam e trocavam mercadorias entre as 13 colônias, as ilhas do Caribe e a África. Ok? Bem, como é que era a questão religiosa? Homens e mulheres, de diferentes origens e diversos grupos religiosos, principalmente protestantes, que fugiam da perseguição religiosa na Europa, povoaram a América do Norte. Então eles tinham um problema lá na Europa, né? Estava surgindo uma nova religião, o anglicanismo. Então eles fugiram por causa da perseguição e começaram a viver na Nova Inglaterra. O grande número de protestantes nas 13 colônias favoreceu a preocupação com a educação formal. Assim, em 1647, foi publicada uma lei que determinou a obrigatoriedade de um professor para cada povoado que tivesse mais de 50 famílias. Então, assim, eles estavam preocupados com a educação, preocupados com a organização, né? E na religiosidade, né, eles, por sua maioria, eram protestantes. Quem são os protestantes? Aqueles que, né, de acordo com quem estudou as reformas religiosas, né, a reforma protestante, viu que Martim Lutero era católico e, né, fez um protesto contra a dominação, né, da religiosidade católica em relação às pessoas. Então, a partir dessa reforma, criou-se um grupo que se distanciou da Igreja Católica e que começou a formar uma nova religião, a religião protestante, que hoje são conhecidos como evangélicos.
E aí eles lutaram pela sua independência, eles começaram a trabalhar pela independência. No final do século XVII, ao longo do século XVIII, ocorreram muitas guerras na América e na Europa, criando um cenário de agitação social que favoreceu a independência das 13 colônias. Então, houve um conflito chamado a Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763. Inglaterra e França se envolveram em conflitos, e isso, né, favoreceu as colônias inglesas, porque a Inglaterra parou de se preocupar um pouco com as suas colônias. E aí, quando foi em 1774, os representantes de todas as 13 colônias organizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que aprovou o boicote aos produtos ingleses. Então, eles começaram a parar de comprar produtos da Inglaterra e fizeram uma declaração de independência das 13 colônias, elaborada por Thomas Jefferson, né, pessoas super importantes, Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin. Foi assinada no dia 4 de julho de 1776. Por isso, no dia 4 de julho, é o dia da independência dos Estados Unidos. É comemorado até hoje o dia da independência. Nascia dessa forma os Estados Unidos da América. É o Independence Day, né? É o que eles chamam de dia da independência. Teve uma guerra para ter essa independência, né? O governo inglês não reconheceu a nova nação, e aí ocorreram várias guerras, vários conflitos, né? E até no período que os Estados Unidos tiveram um apoio militar e financiamento da França. Os franceses ajudaram os Estados Unidos, tinham um problema com a Inglaterra, estavam sempre se enfrentando, a guerra dos 7 anos, a guerra dos 100 anos, então sempre os conflitos entre França e Inglaterra, a França resolveu ajudar os Estados Unidos. E aí, claro, né, os Estados Unidos ganharam a guerra, né, ganharam essa guerra contra os ingleses, fizeram a primeira Constituição, né, em 1787, estabeleceu um sistema político republicano e federativo, com poderes divididos em legislativo, okay, executivo e judiciário. As 13 colônias tornaram-se estados e foi garantido o direito de voto sem citar as cidades. Okay? Então, eles começaram aí a ter a sua liberdade, a criar um estado, a criar um país, né, ter uma constituição e se tornar um povo com poder como é hoje os Estados Unidos, uma potência. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre um termo chamado o Destino Manifesto, né, que eles acreditavam que Deus tinha dado aquela terra para eles, que eles fariam daquela terra um país, um estado muito forte e que estariam dominando o mundo. Né? Os Estados Unidos hoje é a maior potência que tem no mundo, né? Um país muito rico, muito poderoso, né? E eles acreditavam um pouco nessa ideia do Destino Manifesto. Espero que a gente tenha colaborado e ajudado um pouquinho para vocês. Estudem um pouquinho mais, façam as atividades. Com certeza vocês poderão saber mais um pouquinho mais sobre a questão da formação e a independência dos Estados Unidos da América. Fiquem com Deus, um abraço, cuidem-se, né? Fiquem em casa, em breve nós estaremos juntos. Um abraço.